Se o passado é bom ser lembrado, então você está no lugar certo. É ou não é, professor Ronaldo Bastos? Pois é, não sei se está no lugar certo, mas a gente vai tentar, né? Eu também acho. Na verdade, o Capitólio é um dos mais históricos, né, entre os cinemas de Porto Alegre. Ele foi um prédio construído só para cinema, né? Quem concebeu o Capitólio foi um alfaiate. Ele tinha uma alfaiataria ali bem próximo. E ele concebe o Capitólio e entra no ramo, né, dos cinemas, que era algo que estava aumentando na década de 20, e ele resolve fazer um cinema com essa grandiosidade que nós conhecemos, o Capitólio. E o Capitólio vai se transformar, com essa reabertura, no único cinema de calçada de Porto Alegre que vai sobreviver. Porque os outros praticamente ou são hoje estacionamento, ou estão demolidos, ou servem a outras finalidades, mas praticamente cinema não existe mais. Que, aliás, não tem mais mesmo como ter o cinema de calçada clássico, ele não tem mais como sobreviver, né? Os tempos são outros. Então, na verdade, ele tem uma história muito interessante, uma história muito bonita, né? Ele funcionou de 1928, como já foi dito ali, até 1994. Passa esses 21 anos aí quase fechado e agora reabre com outra roupagem, com uma finalidade diferente, mas ainda um cinema. Perfeito. Então a gente vai ver um pouco dessa história, como ela começou, né? E algumas imagens históricas que a gente tem aí do cinema. E eu chamo Capitólio, cinema para sempre, porque ele vai ser um cinema para sempre, né? Ele foi concebido então na alfaiataria de José Luiz Failassi, que ficava ali na Demétrio Ribeiro, bem próximo, né? E esse alfaiate contrata um grande arquiteto, Domingos Rocco, que era um arquiteto italiano, radicado aqui, e ele projeta então o Capitólio. Veja essa imagem histórica, não existia a Borges ainda e o Capitólio já estava sendo construído lá. Meu Deus. Né? Olhem lá. Né? O viaduto ainda não estava pronto e o Capitólio já estava lá, colorizado lá no fundo, né? Portanto, nós tivemos o Capitólio como a primeira grande edificação daquela área toda ali, né? Vejam lá. E já com a Borges pronta, né, e ele foi concebido ali porque se sabia que os bondes iam fazer aquela volta bem na frente dele, e foi muito importante que os bondes foram importantes para o Capitólio, exatamente porque ele foi, digamos assim, servido por várias linhas de bonde. Isso foi importante, na época era importante. Vejam nesse filme da década de 40, o bonde fazendo a volta lá embaixo, né, dobrando lá na Demétrio Ribeiro, né? Os bondes entravam ali naquele braço da Demétrio Ribeiro, isso em sentido contrário, vejam aí, ó, descida da Borges, e o Capitólio localizado ali, a praça veio depois, 10 anos depois é que a praça veio, da Altro Filho, vem em 38 só. Em 28, quando ele abriu, ele era o cinema mais moderno de Porto Alegre, né? Ele tinha, além da sua moderna arquitetura, ele tinha uma ampla sala de espera, né, que dava para várias dezenas de pessoas, uma plateia e 2 galerias que davam para 1.295 espectadores sentados, né? E tinha também um sistema de projeção muito interessante, um sistema duplo, que já os cinemas começavam a utilizar, que não precisava parar o filme para trocar de rolo, né? Então era um sistema automático. Na noite de inauguração, que foi no dia 12 de outubro de 1928, foi uma noite de gala no Capitólio, né? Uma noite de gala, e o filme escolhido foi um grande filme americano que tinha sido produzido 2 anos antes, né? Que era Casa Nova, o Príncipe dos Amantes, né? Legal. E eu trouxe um pouco o clipe, foi muito difícil achar esse filme, vocês não imaginem a garimpagem que foi para conseguir o clipe desse filme. Foi um filme que ficou em cartaz durante 3 semanas, né? Depois da estreia, e depois depois desse filme, se sucederam vários filmes importantes, né? E o Capitólio se notabilizou pelos seriados, pelos avant-première, enfim, um cinema importante. Quem não lembra, por exemplo, de Tom Mix, né? É mesmo. Tom Mix, né? As comédias, né, de Buster Keaton eram comuns no Capitólio. Que maravilha. Né? O Gordo e o Magro, os seus festivais, né? Que era um filme por dia durante uma semana, né? E também fizeram grande sucesso, né? Quem lembra de Roy Rogers? Né? E os grandes seriados de Roy Rogers, seu cavalo falante, né? Shirley Temple dançou no palco do Capitólio, né? Que bárbaro. Quem lembra da beleza de Rita Hayworth? Né? Maravilhosa. E Tyrone Power em Sangue sobre Areia?
E o maior de todos, o mais importante, E o Vento Levou, também passou nas telas do nosso Capitólio. Olha que coisa linda. Lindo. Lindo mesmo, professor. Que bonito. Que belo resgate. O grande glamour, né, foi cedendo espaço. Os cinemas foram perdendo espaço, os cinemas de calçado. E a partir da década de 60, nós tivemos o declínio do Capitólio, né? Tanto é que em 1969, ele se transforma em Premier, como vocês estão vendo aí. Ele muda de nome e passa a ser Premier. Mas tem a sua última sessão no dia 30 de junho de 1994, pasmem, com apenas 20 espectadores. Que né? pecado, Aí ele ficou fechado esse tempo todo, aí veio o projeto que hoje se inaugura da Cinemateca. E com isso, as cortinas do Capitólio se abriram de novo. E eu espero que não se fechem mais. Que bonito! Lindo, professor. Muito obrigada.